O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu a seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo fala ao coração humano em sua fome mais profunda. Todos nós temos fome. Todos nós temos sede. Claro, há a fome de pão, mas também a fome de amor, fome de sentido, fome de paz, fome de esperança, fome de Deus. A primeira leitura, o profeta Isaías começa com um convite maravilhoso. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. É Deus quem fala. Vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Não é o homem que procura Deus, é Deus que está procurando o homem. Ele vê a nossa sede, Ele vê a nossa fome e nos chama. Deus que te chamou aqui. Ele aqui, Ele te espera. Quantas vezes tentamos saciar o coração com coisas que não alimentam? Corremos atrás de dinheiro.
domingo a domingo, segunda a segunda. Corremos atrás de prestígio, de aplauso, de prazeres, de reconhecimentos, e continuamos vazios. Quantas vezes? Por isso o Senhor pergunta: por que gastar dinheiro com aquilo que não alimenta? É uma pergunta atual para a nossa vida. Quantas pessoas têm tudo e ao mesmo tempo sentem-se profundamente sozinhas? Tem um amigo meu que ele dizia, quando estava lá em Alagoas, ele dizia: quando eu tiver 20 vacas, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Quando ele me disse, ele tinha 20.000. Ele disse: hoje eu tenho 20.000 vacas e continuo ainda procurando a felicidade. Não estava nas vacas. Quantas conquistas não conseguem preencher o vazio interior? Meu irmão, minha irmã, somente Deus pode saciar a sede infinita que existe dentro de nós. Vós todos que estáis com sede, vinde a mim, vinde às águas, diz o Senhor. O Evangelho, ele mostra Jesus diante de uma multidão cansada, faminta, desanimada. Jesus havia procurado um lugar retirado para rezar e viver o luto da morte de João Batista. Ele acabava de saber que João Batista tinha sido morto. E ele foi para o deserto, para um lugar afastado. A multidão soube e foi ver Jesus, foi atrás dele. No luto, Jesus vê o povo, seu coração se enche de compaixão. E a compaixão é uma das belas características de Jesus. Ele não passa indiferente diante do sofrimento de ninguém. Portanto, ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele vê a multidão. Ele percebe algo que os discípulos ainda não enxergaram. Aquela gente precisava mais do que alimento material. Aquela gente precisava mais do que saciar a fome, encher a barriga. Precisava sentir que Deus cuidava delas. Hoje, nós precisamos ter a certeza: Deus cuida de nós. Os discípulos fazem sempre um cálculo muito humano. Quando viram aquela multidão, à tarde chegando, disseram: Senhor, manda esse povo embora, despede essa multidão, manda cada um procurar o seu alimento, manda cada um se virar por sua conta. Muitas vezes nós somos assim. Cada um se vire. Problema de cada um. Mas Jesus faz uma proposta divina. Jesus vira para os discípulos e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. A lógica dos discípulos é a lógica da escassez.
Sabe o que é a lógica das escassez? A gente olha e vê o que falta. E a gente só fica murmurando. A gente olha e vê o que falta. É a lógica da escassez. Às vezes temos de tudo e tanto, mas a gente só vê o que falta, só reclama daquilo que não temos, e não nos alegramos com tudo que já possuímos. Mas a lógica de Jesus é a lógica da confiança. É a lógica da esperança. Os discípulos enxergaram apenas 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer, eles disseram, mas Senhor, olha a multidão, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele não enxerga 5 pães e 2 peixes. Jesus enxerga uma oportunidade para manifestar a abundância do amor de Deus. Talvez muitos de nós estejamos vivendo exatamente essa situação. Olhamos para a nossa vida e vemos apenas 5 pães e 2 peixes. Pouco recurso, pouca saúde, pouca força, poucos resultados. As coisas não vão bem. Mas Deus não nos pede aquilo que não temos. Ele nos pede aquilo que temos. Quando colocamos nas mãos de Jesus o pouco que possuímos, Ele realiza maravilhas. O milagre começa quando alguém oferece. Aqui tem 5 pães e 2 peixes. É aí que o milagre começa. O pouco entregue a Deus torna-se muito. Ora, é verdade, aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, todos os dias, isso se realiza. A fragilidade entregue a Deus transforma-se em força. A tristeza entregue a Deus transforma-se em esperança. O medo entregue a Deus transforma-se em coragem. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus faz. E Ele faz isso nos convidando a repetir em cada Eucaristia. Porque não sei se vocês perceberam, as mesmas palavras que Jesus faz com o pão, no Evangelho de hoje, são as mesmas palavras da última ceia, são as mesmas palavras que daqui a pouco eu vou repetir na consagração. Jesus tomou os pães, ergueu os olhos aos céus, deu graças, partiu e entregou a seus discípulos. São gestos que recordam a Eucaristia. A multiplicação dos pães aponta para um alimento ainda maior, o próprio Cristo que se entrega por nós. E todas as vezes que participamos da Santa Missa, Jesus continua nos alimentando. Talvez não percebamos plenamente, mas saímos daqui mais fortes, mais iluminados, mais capazes de enfrentar os desafios da vida. Na segunda leitura, ela nos oferece uma certeza extraordinária. Quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo enumera tribulação, angústia, perseguição, sofrimento e conclui:
nada poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. É uma mensagem colossal. Nem as lágrimas que carregamos, nem as decepções que vivemos, nem os erros do passado, nem as dificuldades do presente, nem as incertezas do futuro, nada é maior que o amor de Deus. Nada. Talvez tenha alguém chegado aqui hoje, à igreja, sentindo-se cansado, desanimado, ou mesmo sem força de continuar. A palavra de Deus lhe diz: Deus não se esqueceu de você. Ele conhece a sua sede. Ele conhece a sua fome. Ele conhece as suas lágrimas. E Ele continua repetindo: vinde a mim. Vinde a mim. Quando entregamos nossa pobreza a Cristo, Ele transforma em bênção. Quando entregamos nosso coração a Cristo, Ele o preenche de paz. Quando entregamos nossa vida a Cristo, descobrimos que nunca caminhamos sozinhos. Ao final do Evangelho, todos comeram e ficaram satisfeitos. Não apenas alguns, todos. Assim, gente, é o coração de Deus, abundante, generoso, misericordioso. Por fim, meu irmão, ao sairmos desta celebração, eu gostaria que vocês levassem no coração 3 certezas. A primeira: Deus conhece a fome mais profunda do nosso coração. E Ele vai saciar essa fome. Segunda certeza: o pouco que colocamos nas mãos de Deus se transforma em uma grande bênção. Ele multiplica. Por fim, saiba que nada pode nos separar do amor de Deus, porque é Ele que nos convida: vinde a mim, vinde. Que nesta semana caminhamos com essa confiança. O Senhor continua multiplicando a esperança. O Senhor continua alimentando a cada um de nós. Ele continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. E nesse espírito da multiplicação dos pães, eu queria convidar a você também a se juntar a nós nessa grande multiplicação da vida, da esperança. A coordenação do EMOPA, aqui de Redenção, me procurou essa semana pedindo que pudesse fazer uma campanha de doação de sangue, porque o banco de sangue está zerado. E eu me comprometi, é claro, e por isso eu venho pedir a você, meu irmão, minha irmã, seja um doador de sangue. Que a gente não venha doar somente quando alguém que a gente conhece, o parente, esteja precisando.
Seja um doador de sangue. O homem pode doar 4 vezes por ano, a mulher 3 vezes. Mas seja um doador. Comece essa semana, esse mês, a doar sangue. O Hemopa funciona de 7h30 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta. E no sábado, dia 8, ele estará funcionando de 7h30 da manhã até as 16 horas. Seja um doador de sangue. Você que tem uma empresa, convide seus funcionários a doarem sangue. Você que trabalha numa empresa, convide seus colegas a se tornarem doadores de sangue. Uma bolsa de sangue ajuda 4 pessoas. Vou pedir que todas as comunidades nossas, pequenas, nossas comunidades, armassem pelo menos 10 doadores. Ontem, celebrando uma das nossas pequenas comunidades, tinha 12 pessoas na celebração. Aí uma senhorinha falou, não, padre, nós não vamos levar 10, não. Nós vamos levar 20. Se você, por questão da idade ou por outro problema, não pode ser um doador, arrume um para te substituir. Doar sangue é uma forma de multiplicar a vida. Vamos entrar nesse grande mutirão da esperança. E vamos olhar como Jesus olha, com compaixão. E quem olha com compaixão, dá o coração, dá a vida. Seja doador de sangue. Eu convido a você a entrar nesse grande mutirão, para que a vida, ela floresça cada vez mais. Na certeza que é o Deus da vida que nos convida a vivenciar esta palavra, eu convido a todos a professarem a fé.